Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5, versículos 18 e 19. De fato, Salmos 19:7, lemos juntos: a lei do Senhor é perfeita. Numa sociedade que esqueceu as leis de Deus, numa sociedade que diz, a minha consciência é meu Deus, numa sociedade que diz não há mais limites morais, ecoa através de todo o tempo, falando aos nossos ouvidos hoje. A Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita. A lei de Deus, as leis dos 10 mandamentos, oferecem a essa sociedade um padrão moral de justiça. Ainda existem coisas certas e ainda existem coisas erradas, mesmo nos últimos dias do século XX. É estimado que exista 35 milhões de leis para controlar o comportamento humano, mas o Todo-Poderoso nos deu apenas 10 mandamentos. Os princípios da lei de Deus são eternos. A lei de Deus define o que é certo e define o que é errado. Certo e errado não é uma questão de você acha ou uma questão de eu acho. Certo e errado é definido nos 10 mandamentos. Deus escreveu esses mandamentos em tábuas de pedra com seus próprios dedos. Na Bíblia inteira há apenas um código de ética, apenas uma lei escrita com os dedos de Deus, e esta é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos na pedra, não foram escritos na areia para serem apagados, nem em algum lugar que pudessem ser queimados ou destruídos. Foram escritos em pedras e assim são permanentes e eternos, escritos com os próprios dedos de Deus. Senhoras e senhores, se Deus achou que as leis dos 10 mandamentos eram tão importantes e não permitiu que seres humanos as escrevessem, sabem quando você olha na Bíblia, Paulo diz a Timóteo, todas as escrituras são dadas pela inspiração de Deus. Agora a Bíblia é inspirada por Deus, e Deus inspirou os profetas e eles escreveram a sua vontade. Mas Deus não permitiu nem mesmo aos profetas escreverem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram tão significantes que Deus os escreveu com seus próprios dedos, com um código de ética eternal para todos os tempos e para todas as sociedades. De fato, as leis de Deus são as bases do governo celeste. Você pode ver por que Satanás odiava tanto as leis de Deus? Satanás sabia que se atacasse as leis de Deus, ele estaria atacando ao próprio Deus. Então Satanás disse, levantarei meu próprio trono acima das estrelas de Deus. Este anjo magnífico de beleza fulgurante declarou que não era necessário obedecer a Deus. Ele declarou que a obediência não era necessária. Satanás perdeu o céu. 1/3 dos anjos perdeu o céu porque eles desobedeceram. Satanás veio então batendo a porta de um planeta chamado Terra. Ele usou as mesmas mentiras de Adão e Eva. Ele disse, não é necessário obedecer. E Adão e Eva perderam aquele jardim perfeito, o seu lar. Porque roubaram, tirando algo que não era deles. Tinham outros deuses perante eles. Eles ouviram a voz de Lúcifer. E eles quebraram o relacionamento de fé que tinham com o seu Criador. Adão e Eva perderam o jardim pela desobediência. Pela desobediência, Lúcifer e os anjos perderam o céu. A desobediência causou a Adão e Eva perderem o jardim. E a desobediência causará a milhões de pessoas perderem o céu hoje. Há alguns cristãos que acreditam que a lei de Deus não foi dada até que ele a escrevesse em tábuas de pedra e a tivesse colocado nas mãos de Moisés no Monte Sinai. A razão pela qual Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra foi porque os seres humanos tinham quebrado a lei de Deus que ele tinha escrito em seus corações.
Vejam, antes do Sinai, era errado roubar, era errado matar, era errado cometer adultério. Mas quando o ser humano quebrou as leis de Deus escritas em seus corações, o próprio Deus então as escreveu e as reafirmou nas tábuas de pedra. Vamos voltar, por exemplo, ao Jardim do Éden. Caim matou Abel. Foi errado Caim matar Abel lá no Jardim do Éden? Foi? Mesmo antes dos 10 mandamentos serem escritos nas tábuas de pedra? Mesmo assim? Mas a Bíblia diz isso tão claramente em Romanos 4, verso 15. Onde não há lei, também não há transgressão. Então, se você abole a lei de Deus, você abole a transgressão. O que é transgressão? Bom, no dicionário Webster diz: transgressão é a quebra ou violação de qualquer lei civil ou moral. Então, transgressão tem a ver com a quebra da lei. A quebra da lei de Deus. De fato, a Bíblia diz em 1 João 3, verso 4, vamos ler juntos: pecado é a transgressão da lei. E qual é a outra palavra para transgressão? Quebra. Então, pecado é a quebra da lei de Deus. Pecado é a minha separação de Deus. A Bíblia diz que onde não há lei, não há transgressão, não há quebra da lei. Se não há velocidade, então eu posso vir tão rápido quanto quiser. Numa cidade da Alemanha, onde não há velocidade máxima, a polícia pode lhe parar por andar a 60 milhas por hora, 95, 100 quilômetros por hora, porque não há velocidade máxima. Se a lei não existisse antes do Monte Sinai, Caim poderia ter matado Abel sem problemas, mas a lei de Deus sempre existiu. Em Gênesis 26, verso 5 diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Era Abraão um real guardador dos mandamentos? De fato era. Abraão viveu antes de Moisés? Sim. Abraão viveu antes que os 10 mandamentos fossem escritos em tábuas de pedra? Sim. Vejam, há algumas pessoas que têm ideias muito estranhas. A ideia é que os 10 mandamentos foram dados apenas aos judeus. Mas não foi errado Caim matar Abel? Não foi errado cometer adultério? Abraão guardou os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos são os códigos de conduta do céu, porque a Bíblia diz: a lei do Senhor é o que mesmo? Perfeita. A Bíblia diz que a lei de Deus deve existir para sempre e sempre. No Velho Testamento, a lei de Deus era o padrão de certo e errado. O padrão de certo não é o que eu acho. Você pode achar que não seja errado roubar se alguém é rico, mas os mandamentos de Deus dizem: não furtarás, não importa se você acha certo ou errado. De acordo com a palavra de Deus, é pecado. Você pode achar que não seja pecado tomar o nome do Senhor em vão. Sua atitude pode ser: bem, todo mundo toma o nome do Senhor em vão, mas a Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você pode achar que não seja errado cometer adultério. Você pode dizer: hoje é tão comum na sociedade, você não entende que todo mundo faz isso. Hoje em dia não é bem todo mundo, amigo. Há grupos de pessoas que são cristãos fiéis, que sabem que para serem felizes na vida, para terem prazer na vida, devem seguir os princípios da palavra de Deus escritas na lei de Deus. Sim, você diz: a lei de Deus é bem clara no Velho Testamento, mas e sobre o Novo Testamento? Jesus veio para abolir a lei de Deus? No Novo Testamento, Jesus confirmou o valor da lei em si mesmo. Ele é o nosso padrão. Jesus veio para tirar os 10 mandamentos das tábuas de pedra e colocá-la em carne humana. Quando olho para Jesus, eu vejo alguém não que tenha quebrado a lei, mas sim alguém que guardou a lei. De fato, Jesus disse: não pense. Quais são as palavras? Não o quê? Não pense. Não pense o quê? Que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir. O que Jesus disse? O que ele disse? Não pense que eu vim para quê? Destruir a lei. Ele disse: eu não vim para destruir. E se foi Jesus quem disse isso, é o suficiente para mim. É para você também? Jesus disse: eu não vim para destruir, mas para guardar. Jesus guardou a lei
em sua própria vida. Jesus disse: porque em verdade, com certeza eu vos digo, até que o céu e a terra passem. Por acaso o céu e a terra já passaram? Não, de forma alguma. Nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, verso 17 e 18. E olha esse aqui em Lucas 16, verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus disse que é mais fácil o céu e a terra passarem. Por quê? Porque a lei é eterna. A lei revela as bases do governo do céu. A lei de Deus nos diz o que é moralmente certo e moralmente errado. Esses padrões não foram criados pelo homem. Esses padrões não foram criados em alguma prefeitura. Eles não foram criados em alguma reunião de comitê. Não foram meramente legislados ou foram meramente formados por um governo humano. A Bíblia diz: é mais fácil a terra e o mar passarem do que cair um tio sequer da lei de Deus.